Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, As Melhores Histórias da Mitologia Celta, da A.S. Fratini, tá? Então, essa obra aqui, como o próprio nome já sugere, ela vai falar para nós algumas histórias, algumas lendas, alguns mitos da mitologia celta. E é digno de nota que na mitologia celta, as fadas, quando a gente é criança, a gente se cria desde pequeno ouvindo falar nas fadas. A gente assiste desenhos animados sobre fadas, a fada do dente, a fada isso, a fada aquilo, a fada madrinha. Enfim, a gente vê nas histórias infantis essa questão das fadas, né? E nessas histórias, as fadas são apresentadas para nós como uma coisa bela, uma coisa bonita, uma coisa fantástica, maravilhosa, né? Mas, na prática, o povo que criou essa questão das fadas, que foi o povo celta, eles não viam as fadas como algo tão bonzinho assim. Na verdade, em muitas histórias celtas, as fadas aparecem muitas vezes fazendo mal contra aquelas pessoas que elas não gostavam. Então é interessante isso, que o povo que criou de fato as fadas, quando você vai estudar a raiz, né, das histórias sobre fadas, você vê que as fadas elas não eram tão boazinhas assim dentro daquele povo que criou elas. Então eu vou citar um exemplo. Tá? Dentro dessa obra aqui, né, das melhores histórias da mitologia celta, a S. Fratini, existe um conjuntinho de histórias chamados Tiluit Teg. Tiluit Teg significa o povo das fadas. Ou também chamado de o povo belo. É uma raça de seres não humanos que povoam as lendas sobrenaturais de Gales, né? Um dos lugares em que os celtas habitaram. E uma dessas histórias, olha só, o que são as fadas, que a gente muitas vezes vê como criaturas boazinhas. Uma das histórias diz assim, ó: o povo belo é igualzinho ao povo humano, bom e mal alternadamente. Nesta história, veremos como os habitantes do outro mundo também sabem ser justos quando é preciso. Tudo começou no dia em que uma mulher perversa maltratou um cão na floresta. Ao verem isso, as fadas desceram até onde estava a mulher e, agarrando-a pelos cabelos, suspenderam-na no ar. Quer voar acima, no meio ou abaixo dos ventos, disse a fada líder. A mulher, calculando o risco, quis bancar a esperta. Por baixo, por baixo. Então as fadas arrastaram-na horas a fio pelos arbustos espinhosos, até a desgraçada ficar com a pele toda feita em tiras. O tempo passou, e certo dia a prima da megera esfolada ia voltando da igreja quando se deparou com o cão que a outra maltratara. O pobre estava que era pele e osso, mas pelo menos ainda tinha pele sobre os ossos. A boa mulher recolheu-a e lhe deu um tratamento carinhoso, de tal modo que em muito pouco tempo o vira-latinha voltou a ser um cão feliz e saudável. Quando a cura do animal se completou, as fadas apareceram também para esta mulher. Você prefere ter um estábulo sujo ou um estábulo limpo? Ao contrário da sua prima, esta mulher era realmente inteligente e por isso optou pela primeira opção, ou seja, um estábulo sujo. Prefiro um estábulo sujo, disse ela, pois um estábulo limpo significaria certamente um estábulo sem animais. E assim foi. No mesmo instante, o estábulo da sua propriedade encheu-se de bois e vacas das melhores raças, a ponto de torná-la a proprietária de gado mais rica da região. E foi assim que as fadas recompensaram aquela boa amiga da natureza. Então vejam que nessas histórias da mitologia celta, as fadas, elas são na verdade deusas, tá? Então, quando alguém perguntar para você o que são as fadas, né, que aparecem nas histórias infantis, nos contos de fada, essas coisas, as fadas, pessoal, são deusas, deusas da mitologia celta, tá? Elas não são anjos, como muitas pessoas pensam, ou primas dos anjos. Não, anjo tem a ver com a cultura judaica. E na verdade não é nem anjo, é meler, na língua hebraica, que significa mensageiro. As fadas, por outro lado, são deusas,
tá certo? Deusas menores, mas de qualquer maneira são deusas, para os quais o povo celta inclusive fazia sacrifícios, tá? Faziam sacrifícios de flores, faziam sacrifícios, vários tipos de sacrifícios que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas haviam rituais para essas fadas. Então as fadas na verdade eram deusas. Então quando você, por exemplo, olha uma história em quadrinhos em que aparece uma fada, ou quando você olha um desenho animado em que aparece uma fada, na verdade o que você está vendo é o retrato de uma deusa da mitologia celta aparecendo ali na sua frente dentro daquela história, tá certo? Então, existem várias histórias interessantes aqui nesse livro da mitologia celta, os 10 melhores, as melhores histórias da mitologia celta. Por exemplo, existem histórias da mitologia celta que eu acho muito interessante, que é a questão da pessoa desaparecer, ir para um lugar totalmente diferente e de repente aparecer 1000 anos, muitas vezes, depois, né? Muitas vezes, ou seja, é uma viagem no tempo. Às vezes a pessoa simplesmente dorme num determinado local, né? Não vê nenhuma transformação naquele local, exceto o fato das árvores do nada terem morrido, ou terem ficado velhas, ou enfim. E de repente a pessoa se depara com o seguinte fato: passaram-se muitas vezes 100 anos e ela só descobre depois que ela volta para a aldeia dela e vê a casa dela totalmente diferente daquilo que ela deixou. Isso acontece, por exemplo, na história chamada O Retorno de Robin, que diz o seguinte: um dos tópicos mais comuns das histórias que envolve contatos com outro mundo, ou Anui, é o da passagem do tempo, que costuma ser muito mais lento por lá, de tal modo que um dia naquelas regiões pode equivaler, tal como na célebre Viagem de Bran, a alguns bons séculos humanos. Certa feita, um certo Robin Meredith estava passeando na mata quando escutou o canto de um tordo. A avezinha estava trepada no galho mais alto de uma árvore, e ele achou por bem sentar-se e escutar o concerto gratuito antes de retornar à sua casa. Quando anoiteceu e a ave se recolheu ao seu ninho, Robin, que havia adormecido com um canto mavioso, acordou e dispôs-se a empreender a jornada de volta. Ao se escorar na árvore, porém, para se erguer, ele sentiu-a afundar na casca apodrecida do tronco, e foi com tudo para o chão. A árvore estava morta e apodrecida, disse ele, muito espantado, pois não lhe parecera desse modo quando se sentara ao seu pé para escutar a avezinha. Fosse como fosse, Robin ergueu-se e voltou para casa. Ao entrar em casa, porém, deparou-se com a figura de um velho desconhecido, que o recebeu com muitos maus modos. O que quer aqui, intruso? Disse ele, suspendendo um bordão. Eu é que pergunto o que faz na minha casa, respondeu Robin, indignado. Está louco? Esbravejou o velho. Essa casa é minha, e se ainda não entendeu, deixe que o meu bordão lhe explique melhor. Como o senhor se chama? O velho deu um nome que o jovem jamais tinha ouvido falar. Não o conheço, disse, apresentando-se em seguida. Eu me chamo Robin Meredith e sempre morei nesta casa. Ao escutar este nome, o velho ficou transtornado. Você é Robin? Claro que sou, mas Robin era o filho desaparecido do meu avô. O velho explicou então que era seu sobrinho e que o desaparecimento do jovem tio fora explicado por uma feiticeira do lugar como sendo provocado pelas fadas. Então eu estive todo esse tempo no outro mundo? Disse Robin, lembrando da árvore que apodrecera como que de uma hora para outra. O velho apiedado tomou Robin pela mão e introduziu-o na casa. Ao transpor a porta, porém, sentiu que a mão que lhe apertava na sua se esfarelava, como se fosse feita de sal, e ao voltar os olhos para o garoto, viu que ele se convertera numa melancólica pilha de pó amontoada no chão. Então veja, nessas histórias aqui era muito comum viagens no tempo, viagens para outro mundo, e essas viagens eram ocasionadas pelas fadas muitas vezes. Então, para aqueles que acham que as fadas são criaturas boazinhas, bonitinhas, malandrinhas, não sei mais o que, na verdade as fadas elas aparecem como sendo bem maldosas, assim, na história, né, na história do povo que criou a concepção de fada, inclusive. Então é interessante esse livro aqui, ó, as melhores histórias da mitologia celta, ela tem para nós lendas irlandesas, tá?
E ela tem para nós também lendas gaulesas. São várias lendas irlandesas e são várias lendas galesas também. É interessante que em determinado momento os deuses da Irlanda, que habitavam a Irlanda, e que segundo a tradição eles invadiram a Irlanda, podemos assim dizer, eles entraram na Irlanda e depois de um tempo se fixaram lá, moraram lá e tal. Em determinado momento, chega um momento em que eles acabam entrando no subterrâneo e fazendo do subterrâneo a sua morada. Então eles passaram a morar debaixo da terra, no subterrâneo. E isso justifica porque que os cristãos naquela época muitas vezes falavam de demônios que subiam do subterrâneo, né? A explicação dos irlandeses é que de fato os deuses haviam morado na terra da Irlanda e que em determinado momento, depois de um tempo, eles começaram a morar debaixo do subsolo. Eles foram morar no subsolo, fizeram ali a sua habitação, cada um morando na sua caverninha, podemos assim dizer, no seu ambiente abaixo da terra. E foi assim que começou a surgir as lendas, né, de pessoas que tinham visões e tal. É muito comum também nessas histórias, né, irlandesas e nessas histórias nórdicas também, que já é do outro povo, mas é muito comum nessas histórias você ver deuses, né, se convertendo ao cristianismo, né? Deuses que no final acabaram de alguma maneira tendo contato com um padre, e aí o padre fez aquele deus irlandês, celta, se converter ao cristianismo. O deus acabou sendo batizado, né? Acabou aderindo à cultura cristã. Isso é uma espécie de, digamos assim, uma espécie de mensagem subliminar que os cristãos, né, os primeiros cristãos que entraram na Irlanda jogaram em cima do povo para dizer que a religião cristã é tão fantástica, mas tão fantástica, que se os deuses irlandeses ou galeses, enfim, os deuses celtas de fato existiam, eles teriam se convertido ao cristianismo. E que ao se converter ao cristianismo, uma pessoa estava aderindo àquela mesma religião que um dia os deuses celtas, os próprios deuses dos seus antepassados, algum dia haviam aderido, né? Isso é uma coisa interessante, assim, a maneira como os celtas lidavam assim, com essas questões. Eles eram um povo bastante, assim, como é que eu posso dizer? Eles não se preocupavam muito com definições, né? Eles acreditavam que o grande templo dos deuses era a terra, né? Principalmente os irlandeses, né? Para os irlandeses, a Irlanda era a terra dos deuses, de fato, né? Na cultura dos celtas, a Irlanda, podemos assim dizer, ela é chamada de a terra dos deuses, né? Então eles não tinham assim, eles não tinham muitas vezes, por exemplo, aparece os primeiros indivíduos a entrar na terra da Irlanda aparecem como sendo descendentes do quarto filho de Noé, né? Ou seja, na Bíblia existem apenas 3 filhos de Noé, chamados Shem, Ham e Jafé, né? Em hebraico. Em português seria Sem, Cã e Jafé. Só que na mitologia celta aparecem os primeiros invasores da Irlanda como sendo descendentes de um suposto quarto filho de Noé que não aparece na Bíblia, né? Então isso é uma coisa interessante. Isso também é uma estratégia, foi provavelmente uma estratégia dos missionários cristãos lá na Irlanda e lá em Gales para de alguma maneira unir, né? Unir mitologia celta com cristianismo e dizer que os deuses dos celtas, de alguma maneira, eles eram descendentes ou eles eram moradores da terra de um dos filhos de Noé que aparece na Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. E que no final os deuses celtas também se converteram ao cristianismo. Então entenderam a estratégia, né? Então tá aí, pessoal. Mais um livro para a gente ler. Esse livro ele tem bastante história da mitologia celta, mas como o tempo aqui é bastante curto, eu só contei isso daqui para chamar a atenção de você, para você ler esse livro. Eu quero que vocês leiam esse livro. As melhores histórias da mitologia celta. A.S. Fratini. Tá? Um forte abraço e até mais.